Bom, vamos dar continuidade no texto, reflexões, e agora vou falar sobre a justiça e os valores. Né? Então, o próximo tema vai ser acerca da vida e o anterior foi sobre o materialismo e o mundanismo. Né? Então, caso não tenha visto, né, dá uma olhadinha lá que talvez você goste do tema. Né? Continuando, né? Quando pensamos em justiça e valores, ambos estão entrelaçados, pois a primeira se debruça na segunda de forma indissociável. Ou seja, aqui eu estou colocando, né, que a justiça ela deriva diretamente dos valores de uma sociedade. Né? Então isso é algo que deveria ser assim, né? Não que a gente observa nos dias de hoje, mas naturalmente deveria estar associada. Basicamente, os valores coletivos deveriam moldar a justiça na Terra. E em uma sociedade cristã, a justiça naturalmente convergiria, mesmo que de forma imperfeita, para os valores transmitidos pelas Escrituras. Acontece que os meios políticos e judiciários estão existindo em um mundo cercado por pessoas intoxicadas pela atual forma de pensar e agir, desespiritualizadas de Deus e cheias de conceitos errados e distorcidos. Essa mentalidade, né, ela veio crescendo desde a época da Revolução Francesa, né, e ela foi se adentrando em todos os meios da sociedade. Né? Então, hoje em dia, o que a gente vê é só uma consequência disso. Né? Da Revolução Francesa, a gente pode tirar também né, um filho direto, né, dela também, as ideias do comunismo, o socialismo, né, todo o fascismo, todo esse tipo de regime político totalitário, ele começa a ganhar uma forma desde a Revolução Francesa e ele vai se transformando, até chegar nos dias atuais. Né? Então hoje o que a gente vê são pessoas que elas estão alimentadas desse tipo de mentalidade. Né? Obviamente que tais pessoas também se adentram nas estruturas de poder, que são altamente permeáveis à ação maligna partindo de dentro dela. E a partir daí começam a agir, mesmo sem se dar conta disso. Aos poucos, uma estrutura com os valores invertidos vai ganhando forma, e em determinado momento acontece a mudança e, sendo esses valores e seus promotores sob o domínio do mal e a serviço da mentira, a perseguição a quem defende o correto se dá início. Como eu já disse anteriormente, o que a gente vê hoje de batalha política, batalha de valores, na verdade é uma batalha espiritual que ela está assim, travestida de ideais políticos, né? Igualdade, fraternidade, liberdade. Né? No caso da Revolução Francesa, vem assim, a liberdade desde que não seja contra os nossos valores, senão a gente vai arrancar a tua cabeça. Né? É só ver, né, na história o que eles fizeram com a Vendéia, o que eles fizeram em toda a região da Bretanha, lá na França, né, na Revolução Francesa. Mataram mais de 200 mil pessoas naquela região, porque essas pessoas elas eram apegadas aos valores cristãos. E quando os revolucionários eles chegaram lá, eles fizeram uma carnificina gigantesca. Né? E é uma parte da história da Revolução Francesa, dos adeptos dela, né, que vem até os dias atuais transformados, como eu já disse, né, e eles nem se dão conta disso, né, e é uma parte da história que eles tentam apagar. Né. É só procurar aí, dar uma pesquisada na internet sobre o que ocorreu na Vendéia, se eu não me engano é esse nome, durante a Revolução Francesa, vai ver atrocidades assim que são indescritíveis, né, que a gente não pode nem se aprofundar muito aqui, né, como que decapitaram um convento de freiras, né? Decapitaram todas as freiras, né? na frente de uma cidade inteira. Né? Então, assim, são atrocidades que fizeram, né? E que as pessoas que viveram nessa época, elas já presenciaram uma presença do maligno muito grande já na Terra. Né? E vamos continuar o texto aqui, então. E esse espírito, obviamente, ele está embebido, né, nas pessoas hoje em dia. Né? As pessoas, até mesmo que se dizem cristãs, então elas estão cheias desse espírito revolucionário, esse espírito republicano, esse espírito politizado. Né? Então, assim, a gente está muito intoxicado com isso.
Uma alusão à história revelada de Lúcifer e de Cristo retrata bem o antagonismo do que está sendo mostrado aqui. Enquanto que o anjo caído existia na mais alta esfera angélica, gozava de uma posição privilegiada nessa estrutura, e negando a forma de Deus, ao se fazer humilde, vindo aos seres humanos para nos elevar, e que teria que adorar a Deus que se fez homem e a sua Santíssima Mãe, isso ele já sabia, que isso aconteceria, revoltou-se com toda a sua soberba e inveja, e levantou 1/3 dos anjos com ele, que também negaram a verdade. É aquela história do São Miguel Arcanjo, quem como Deus, ninguém como Deus. Então São Miguel Arcanjo ele liderou essa milícia celeste contra a investida do mal. Ele claramente possui o desejo de um sistema de poder consigo no topo e com todos escravizados abaixo de si, onde o ódio e o medo é a regra. A realidade de Deus mostra que, mesmo sendo infinitude em tudo e não necessitando de nada para a sua perfeição, não necessitando de nada para a sua perfeição, com seu amor nos fez. E mesmo com a mácula do pecado original que nos atingiu, não nos abandonou, mas veio humildemente ao nosso encontro nos estender as mãos. Se fez homem e nasceu numa manjedoura, de forma bem humilde, se ocultando durante 30 anos no amor da Virgem Maria para entregar-se a nós em sacrifício. Essa é a natureza de Deus revelada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, a gente tem que refletir muito sobre a vinda de Cristo. Ele não desceu numa arca de ouro dentro de um templo se apresentando para os sacerdotes lá de Belém, nem nada. Então ele simplesmente nasceu da forma mais humilde que poderia fazer, ali. E aí a gente tem que aprender muito com essa história, como que Deus age, como que ele se manifesta, como que ele veio, por exemplo, através de criancinhas para revelar o mistério de Fátima, como que ele através da Nossa Senhora, como que ele veio a gente em todas as outras aparições da Nossa Senhora, como que ele se revela nos mosteiros, nos conventos, Então, as histórias dos santos, elas podem revelar muita coisa sobre a natureza de Deus. Nosso Criador possui um amor que nunca conseguiremos conceber, e é o que dá sentido a tudo, elevando a nós, pobres criaturas, junto ao seu coração. Enquanto um sistema quer esmagar os seus súditos, que é o sistema do maligno, o outro quer elevá-los para junto de si, que é o sistema de Deus. A diferença é gritante e pode-se ver tais valores espelhados nas políticas e legislações hoje em dia, tornando nossa realidade apenas um reflexo do grande embate pelas almas que é travado espiritualmente. Isso aí, eu acho que é claro para todo mundo, esse embate espiritual que a gente observa na política nos dias de hoje. O mal é astuto, mas o disfarce de sua ação também pode ser percebido através da roupagem, onde através de um discurso do quero o seu bem, está uma ação maligna de concentração de poder nas mãos políticas, enfraquecendo cada vez mais a sociedade, com um Estado agindo de forma totalitária por meios políticos e judiciários, oprimindo a verdade e impondo sua forma ideológica como a única via de existência para o ser humano. Não preciso dizer aonde vai parar o caminho, a verdade e a vida nessa história. Aqui eu tenho que relembrar que uma das... quando se olha historicamente, um dos grandes santos da Igreja Católica que deu forma a forma de a gente pensar, inclusive judicialmente, foi o São Tomás de Aquino, E ele era um gênio, da sua época, Ele é mais ou menos do ano 1200 e alguma coisa, E ele trouxe, a visão aristotélica para dentro da Igreja e para o mundo ocidental de volta, Ela já havia se perdido, os textos já haviam se perdido.
E a gente já tinha a visão filosófica de Platão, que ela veio muito fortemente com Santo Agostinho, né, próximo do ano 400, um pouquinho antes do ano 400, né. E aí essa visão ela prosperou, né, na igreja, né, e lá para o ano 1200 e pouco o Santo Tomás de Aquino ele escrevia horrores, né, e ele, né, se deparou, né, com os textos aristotélicos da época da Reconquista cristã lá na Península Ibérica. Conseguiram um exemplar, né, dos textos de Aristóteles, né, e aí levaram para os monastérios, para que os monastérios eles pudessem estudar aqueles textos. E aí meio que, né, o texto meio que por acaso caiu na mão do Santo Tomás de Aquino, né? Lembrando que nesse caso o acaso não existe, né? Então caiu nas mãos dele e ele se aprofundou muito na visão aristotélica da forma de pensar e ele estruturou, né, todo o cristianismo em torno da razão aristotélica, né? E essa razão ela moldou muito a forma de pensar e a forma da justiça mesmo, né? Ela evoluiu muito a partir daí, né? Ela já vinha sendo moldada desde do julgamento dos cátaros, né? E como que a igreja ela assumiu, né, toda a forma de você deliberar sobre uma pessoa ela ser culpada ou não, né? E aí que se veio a Inquisição, né? Era culpada dos crimes de heresia que elas estavam cometendo, né? E aí o Santo Tomás de Aquino ele veio e ele começou a escreveu muito, né, sobre isso, né? E aí um belo dia, né, ele teve uma visão sobrenatural de Deus, né, da Santíssima Trindade. Eu não sei exatamente o que ele viu, né, mas a gente sabe que ele teve uma visão de Deus, né, e a partir desse momento ele parou de escrever. Porque vendo a magnitude de Deus e a infinitude de Deus, ele se deu conta de que a gente é muito minúsculo, né, e que na verdade, né, a nossa razão, a nossa existência é de contemplação a Deus. E essa vida aqui que a gente vive realmente numa guerra pela disputa das almas, mas tudo que a gente vive aqui não é nada perto da infinitude que a gente vai ter de adoração à Santíssima Trindade, né? Um tempo infinito, uma eternidade, né, de amor, né? Então ele percebeu a essência, né, de tudo e ele viu quão pequeno a gente é. Então para ele perdeu sentido, né, continuar escrevendo sobre a justiça e os valores. E a gente sabe, né, que hoje em dia tudo ele vai ser encaminhado para um fim e para um caos, né? Isso você pode ver nas profecias, se você olhar em Ezequiel, Isaías, né? Se buscar em Apocalipse, em Mateus tem algumas coisinhas também, né? Lá para o capítulo 24, né? E tem Zacarias, né? Né? Existem outros profetas aí que, né? Daniel, né? Um bem revelador mesmo, né? Então assim a gente consegue ver, né, algumas evidências do caos que vai ser no final, né, e como que a gente está se encaminhando para esse caos, né? E através das aparições da Nossa Senhora também a gente consegue se pontuar no tempo, mais ou menos, né? A gente está hoje pela exegese que se faz, né, da Bíblia, a gente sabe que a gente está no final do período da igreja do tempo de Sardes, né? E fala, pô, mas era a igreja de Sardes, era uma igreja localizada lá. Sim, sim. Mas também existe todo um estudo em torno do tempo da igreja também, né? Que ela é refletida nas 7 igrejas, né? E aí a próxima seria o período da igreja de Filadélfia e depois Laodiceia, né? Mas enfim, a gente está nesse período, né? Que é o período da estagnação. Começou lá em 1517, né? E aí o período de desintegração moral, né, ele foi acontecendo e ele se arrasta até os dias de hoje. A gente vai passar por um período de fim dos tempos, né, e depois uma investida final do mal que vai ser o fim definitivo das coisas e, né, e a reconstrução definitiva das coisas, né?
E aí a gente vê, né, toda essa batalha refletida, né, aqui principalmente no tópico justiça e valores, né, os valores eles já estão decaídos e a justiça ela acompanha simplesmente os valores, né. Ela está decaída, né. Hoje em dia basta é, se, se ver que a justiça ela promove muitas coisas erradas, né, aborto, o desvirtuamento dos valores, principalmente nas crianças, né? Então isso é um crime gravíssimo, né? Quem estudou, quem teve contato com as profecias da Nossa Senhora, você vê claramente que ela fala, né? A taça está se enchendo, a taça está cheia, a taça está transbordando, né? E então assim a gente tem já uma tolerância, né, de Deus para com nossos crimes já chegando no limite, né? E aí a gente tem a justiça dos homens e a justiça de Deus, né? Então, no caso da justiça dos homens, a gente percebe um desvirtuamento completo, né, que está acontecendo nos dias de hoje. E fora casos que a gente tem conhecimento de imprudências jurídicas, né, que nem merecem ser citadas aqui, né. Eu seria até uma vítima de perseguição aqui, né, jurídica, caso eu começasse a falar muito sobre isso, né. Mas vamos lá. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. A prática do aborto, a degeneração da família e a promoção dos valores invertidos mostra a real natureza do que vemos hoje, que não passa de um instrumento maligno para destruir tudo que se inclina a Deus. A censura do verdadeiro evangelho pregado há 2000 anos já existe em muitos lugares, e a tendência é de que essa batalha ganhe um aspecto apocalíptico com o tempo, né? Para quem vai para aqueles destinos turísticos, Maldivas, né, por exemplo, a pessoa não pode ter uma Bíblia lá, é proibido ter Bíblia nas Maldivas, sabia disso? É um país muçulmano. Tem um outro desses países, eu não sei se é o Catar, algum desses pequenininhos aí, que ele proíbe a Bíblia, né? Vocês podem colocar nos comentários aí qual é. E até mesmo nos lugares que são cristãos, né, que o cristianismo está se perdendo, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver aí uma série de censuras, né, sendo aplicadas, né? E agora, né, falando também das fontes condenatórias, né, do ser humano, acerca da justiça de Deus, né, e das fontes condenatórias do ser humano dentro da verdadeira justiça, que é a justiça de Deus, podemos identificar a ação demoníaca que pode adentrar em nós e nos apodrecer. 2. O mundo e seus valores que estão dispostos a todo momento, né, a agir para nos destruir. E 3. A nossa própria carne, né, nossa própria concupiscência também, né, que está sempre pronta para que nos debrucemos em seus prazeres. Parece uma tarefa impossível passar ileso nesse mundo, é meio impossível, né? Sem cairmos nisso, mas a persistência em Cristo e com muita ajuda do Espírito Santo podemos nos tornar mais resistentes, sempre lembrando o que Jesus disse, vigiai e orai. Né? Então, acerca da justiça de Deus, né, esse capítulo foi um pouco curtinho, né, mas acerca da justiça de Deus, a gente tem 3 formas que nos levam ao precipício, assim, de uma forma bem intensa, né? Que é a ação do demônio nas nossas cabeças, né, para que a gente negue os valores de Deus. E como consequência a gente passe a agir, a ter uma vida, né, com Deus sendo renegado, né, em cada ação que a gente faz. E o próprio mundo, né, que já está contaminado e vai colocando ideias e vai moldando nossos comportamentos, vai moldando a nossa forma de pensar, vai fazendo com que a gente naturalmente esfrie, por exemplo, em relação à fé, né, a Deus. E a nossa própria carne, né, que leva a gente a pecar contra os mandamentos de Deus e também, né, de uma forma desrespeitosa contra o próximo, né? Então, quando a gente para olhar nos mandamentos, né, que foram resumidos por Jesus Cristo, né, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? A gente está praticando isso, né? Faça uma reflexão. A gente está praticando isso porque a partir disso você, né, pode tirar um universo de conclusões acerca de como sua vida está sendo levada, como você está enxergando o próximo, como que você está agindo na sua vida, né?
Então, esse é um tema que ele poderia ser muito aprofundado, né, mas como uma reflexão agora, né, de um conjunto de reflexões, eu fico por aqui. E eu deixo aqui também o pensamento para que você reflita, né, como que a sua vida está sendo levada, né, se você está se guiando a partir da justiça dos homens ou está se guiando a partir da justiça de Deus. Né, e se você está aceitando também o desvirtuamento do mundo, né, se a sua vida está sendo guiada pelos valores cristãos ou pelos valores que o mundo está te impondo. Né, então, esse capítulo aqui ele tenta trazer um despertar para isso. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a vida e a morte, né? E depois eu vou concluir, né, acerca da misericórdia divina. Né? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, né, e continue acompanhando, né, a série de reflexões. Viu? E se quiser, né, pode deixar um like e se inscrever no canal. Né? Eu agradeço muito. Muito obrigado, gente.